Olá galera da Nação Jovem, estamos aqui de novo para a nossa palavra da semana. Essa semana a gente ficou um pouco apertado com o seminário de desintoxicação sexual, mas já estamos postando aí a segunda palavra. E antes da palavra quero apresentar para você esse livro, meu livro Fusão dos Evangelhos. Aqui você vai poder ler os 4 evangelhos de uma vez só, em ordem cronológica, a história de Jesus do início ao fim, sem repetições, sem mutilações. É a melhor coisa que tem para quem ama Jesus, quer saber mais sobre a história de Jesus. Vou mostrar aqui pertinho para você, ó. Fusão, ok? Gostaria de agradecer muito a todos que estão acessando o nosso site. Já são mais de 5.000 acessos. Continue aí ajudando a gente. Fala para os seus amigos e continua acessando todos os dias, ok? Nós tivemos final de semana passado o seminário de intoxicação sexual que a gente estava divulgando no nosso site já há um tempo. Cara, foi acima de todas as expectativas. Você que ficou de fora desse, porque ficaram mais de 200 pessoas de fora, procura saber do próximo, porque quando a gente abrir inscrições, faça logo a sua, porque para não correr o risco de você ficar de fora novamente. Eu gostaria de agradecer aos pastores que estavam lá com a gente, nos dando apoio. Pastor André, Pastor Gideão, Pastor Eduardo e outros pastores das redes de jovens que estiveram conosco lá. Foi uma bênção e gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado, especialmente para os líderes da Nação Jovem local que foram até lá e serviram com todo amor e dedicação, e com certeza valeu a pena. Você vai ver daqui alguns dias a gente vai postar no site vídeos sobre o seminário de desintoxicação. Você precisa entrar para dar uma olhadinha, para você ter uma noção do que aconteceu lá, ok? E não perca essa notícia, escuta aí que eu vou te falar agora. A partir da semana que vem estará aberto no nosso site as inscrições para o Acampa Nação, o melhor de todos. Vai ser no meu rancho, no Salto de Corumbá, novamente. E espere aí mais informações, porque o bicho vai pegar, vai ser o acampamento mais fera que nós já fizemos aqui até agora. Não fique de fora, são só 140 vagas e se você não correr vai ficar de fora, igual aconteceu no seminário de desintoxicação. Mas vamos lá para a nossa palavra. Hoje eu vou começar uma série de um estudo com vocês que chama No Princípio. Nós vamos falar um pouco sobre temas intrigantes e como que a Bíblia trata esses temas. Vamos falar sobre evolução, sobre criação do universo, vamos falar sobre como todas as coisas aconteceram. E a primeira palavra de hoje nós vamos falar sobre evolução. O homem veio do macaco, veio ou não veio? Como que é? Essa expressão macaco a gente sabe que é uma expressão vulgar, né? Porque na verdade não é um macaco, é um ser que foi evoluído. Não é? E hoje a série No Princípio vem com a palavra número 1 para falar sobre o homem. De onde viemos, para onde vamos. E é o seguinte, primeira coisa, para você saber como as coisas funcionam, você precisa voltar lá onde elas foram criadas. Tem um programa no Discovery Channel, que o nome dele é Como as Coisas Funcionam. E para eles explicarem como tudo funciona, eles vão lá nas fábricas e ver como elas foram criadas, a maneira como elas foram criadas, porque a maneira como as coisas foram criadas determina o fim que elas vão ter, determina o seu propósito e determina o seu final. Então, a mesma coisa é o que nós vamos fazer aqui agora. Vamos falar um pouco sobre a origem do homem. Em primeiro lugar, o que a Bíblia diz a respeito da origem do homem? A Bíblia diz o seguinte, em Gênesis 1:27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Lá no Gênesis capítulo 2 mostra como foi essa criação. Deus cria primeiro o homem, depois faz cair um pesado sono sobre ele, tira uma das suas costelas e cria a mulher. Nós já conhecemos essa história. Mas o que mais a Bíblia diz? Veja em Colossenses 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele.
Isso é o que a Bíblia diz, não é? Então a Bíblia diz que a origem do homem é Deus. O homem foi criado por Deus, Deus o criou, fruto das suas próprias mãos, e Deus sopra no homem o fôlego de vida, ele passa a ser alma vivente. Ou seja, segundo a Bíblia, a origem do homem é Deus, não é evolução. Mas o que a evolução diz? Bom, a evolução diz que nós somos uma espécie evoluída. Tudo começou com pequenos organismos que foram evoluindo e foram sendo selecionados naturalmente. As espécies selecionadas sobreviviam, as que não se adaptavam morriam, e assim nós fomos evoluindo, né? E eu quero mostrar aqui para vocês hoje alguns problemas com essa teoria. Primeiro, o próprio Darwin, que é o criador da teoria da evolução, ele mesmo não soube explicar a variação das espécies, não é? Por exemplo, se há tanta variabilidade, não é? E isso é selecionado naturalmente, então por que eu sou diferente do meu irmão, que é da mesma família? Por que Darwin não conseguia explicar isso? Porque naquela época não tinha ainda genética. Quando o Darwin lançou o seu livro em 1859, a genética ainda não era estudada. A genética foi descoberta depois em 1900 e alguma coisa, no início do 1900. E então, ele não sabia isso, então ele morreu meio louco, porque a teoria dele não faria sentido. Mas eu quero mostrar para vocês alguns problemas com a teoria da evolução. O primeiro deles, se nós somos um ser evoluído, em primeiro lugar, a vida não faz sentido nenhum. Por quê? Porque, cara, se nós evoluímos, se nós somos fruto de uma evolução, então a nossa vida aqui na Terra não tem sentido nenhum. Nós não fomos colocados aqui por ninguém, não fomos criados para ninguém, portanto nossa vida não serve para nada. Nós estamos aqui de passagem e é só isso. É aquilo que Paulo disse, não é? Então vamos comer e beber porque amanhã nós vamos morrer. E a vida não faz sentido sem Jesus, sem Cristo. Se nós não tivermos um Criador, a vida perde completamente o sentido. A nossa vida só tem sentido nessa terra a partir do momento que Deus nos criou. Você entende isso? Toda a fundamentação da Bíblia e todo o propósito da existência humana tem uma premissa básica: o homem foi criado por Deus. Se o homem não foi criado por Deus, então nada mais faz sentido. Nós somos uma pena voando no vento, nós somos um grão de areia soprado pelo vento, nós somos qualquer coisa que não faz sentido algum. Porque se nós fomos criados por Deus, então nós temos um propósito. Deus nos criou por alguma coisa, para fazer alguma coisa. Ele nos criou com um objetivo, mas se nós somos frutos de uma evolução, então nós somos um vento que está passando aqui e não vai fazer sentido algum. Segundo problema com a teoria da evolução: se Deus não nos criou, então a vida acaba com a morte. Porque se somos fruto de uma evolução, não temos propósito, então nós temos um fim. E o fim é a morte. Depois da morte não tem nada, porque nós não temos conexão nenhuma com Deus. Não é? A vida seria um piscar de olhos, e quando a vida acabasse, simplesmente você cairia no esquecimento do nada, do lugar nenhum. Você entende isso? Morreu, acabou. Não tem ir para cá ou ir para lá ou algum sentido. Isso também deixa a vida totalmente sem amparo, sem sentido, porque eu quero fazer alguma coisa de boa nessa terra? Porque eu vou ter uma recompensa de Deus. Porque eu estou me dedicando e me consagrando? Porque Deus tem uma recompensa para mim. Mas se eu sou um ser evoluído, então por que eu vou fazer todas essas coisas? Se a vida vai acabar na morte e toda a minha existência será completamente apagada da história, de tudo. Apagou, morreu, acabou. Só enterrar e vira pó e acabou. Não vai ter nenhum registro, nem aqui, nem em eternidade. A eternidade não existe. Não existe um Deus, não existe nada. Não existe céu, não existe inferno, não existe Deus, não existe diabo. Ou seja, se nós somos um ser evoluído, então tudo acaba com a morte. Isso é terrível. Como que uma coisa pode acontecer assim? Não é? Terceiro problema com a teoria da evolução: ela ignora a existência de Deus.
Se nós fomos criados por Deus, então Deus existe. Mas se nós não fomos criados por Deus, e se nada foi criado por Deus, se tudo é fruto do acaso, isso ignora a existência de Deus, não é? Os cientistas, eles dizem que o homem é um ser muito complexo, né, para ter sido criado por Deus. Ou seja, nós somos evoluídos, porque o nosso organismo é muito complexo. Bom, isso é ignorar Deus e subestimar o poder de Deus. Se Deus é Deus, Ele tem poder para fazer o homem seres muito mais complexos do que o homem. Não é? Todo o nosso corpo, tudo aquilo que nós somos, foi criado por Deus. Então a teoria da evolução ignora a existência de Deus. Esse é um outro problema. E por último, o quarto problema é que se nós evoluímos, o que aconteceu? Por que paramos de evoluir? Não é? Porque é óbvio que nós não estamos evoluindo. A cada ano que passa, quanto mais o tempo passa, as décadas vão passando, o homem está piorando, nós estamos cada vez pior, o mundo está cada vez pior, o homem está cada vez pior. Se a seleção natural continuar funcionando, daqui uns dias não vai existir mais o homem, a raça humana vai ser extinta da Terra. Porque a cada dia falta mais amor, falta mais bondade, falta mais paciência, falta tudo. Está na cara que o mundo está piorando. E isso é fruto, não é fruto de seleção natural, é fruto de pecado. O homem pecou e está separado de Deus. Não é? Então eu quero fechar aqui essa palavra de hoje dizendo o seguinte: você não é fruto de uma evolução não, meu brother. Você é criação de Deus, sua vida faz sentido. Nós estamos aqui nessa terra com um objetivo. Todos nós fomos criados por Deus e para Deus, para o louvor da sua glória. Acredite você ou não, quando essa vida aqui acabar, você simplesmente vai deixar esse corpo físico. Mas você vai continuar uma vida após a morte. Onde? No céu ou no inferno. É isso que a Bíblia diz. A nossa vida faz um sentido. Tudo que nós fazemos aqui será recompensado. Tudo terá a sua paga e Deus nos recompensará por termos obedecido a sua palavra. Esse é o sentido da vida. Nós fomos criados por Deus e estamos aqui nessa terra com um sentido. Nós estamos aqui para cumprir uma missão que foi dada pelo nosso Criador. A explicação da nossa existência está lá atrás, onde nós fomos criados. Lá na nossa fábrica, o Jardim do Éden, quando Deus formou o homem e o fez segundo a sua imagem e semelhança, nos conectou a Ele e está nos esperando de volta. Lá no céu tem um lugar para mim e para você. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Na semana que vem nós vamos continuar essa série e eu vou falar na semana que vem uma palavra cujo tema é Antes do Início. E eu quero falar um pouco com você sobre como foi a criação do universo. Vamos falar sobre a teoria do Big Bang, vamos falar sobre a formação dos planetas, sobre como tudo aconteceu. A Bíblia fala sobre isso também, sabia? Então semana que vem eu te encontro aqui e nós vamos falar sobre tudo isso. Tema da palavra, Antes do Início. E se você está interessado no livro Fusão, que eu falei no início, dá uma ligadinha aqui no escritório da Nação Jovem, telefone 4013-3374. Fala com o Laerte aí, nosso brother, ok, meu irmão? Valeu, galera. Continua acessando o nosso site. Tchau. São os meus sonhos.